Matéria especial de hoje do Jornal da Manhã, você vai conhecer como que funciona uma casa familiar rural. Esse ambiente de educação lá profissionaliza o jovem voltado principalmente às questões do campo. Temos em União da Vitória, que atende também os municípios de Porto Vitória e Paula Freitas, as matrículas abertas para você jovem que está terminando o nono ano, vai ingressar no ensino médio, para que você possa, a partir do ano que vem, estudar na casa familiar rural. É de extrema importância que mantenhamos os jovens no campo. Além das excelentes condições que hoje temos no campo, né, temos também as questões até mesmo voltadas a financiamentos e descontos muito mais favoráveis para quem vive no campo do que, por exemplo, na cidade. E sem falar que é uma área que sempre vai precisar da questão da mão de obra, de alguém qualificado. Por isso que temos em União da Vitória a Casa Familiar Rural com uma grande estrutura, onde o jovem ele fica uma semana na casa estudando e na outra semana fica na sua propriedade colocando em prática tudo aquilo que ele aprende. Vamos conhecer um pouco de como funciona uma Casa Familiar Rural? Quem nos explica, quem nos mostra é a coordenadora da casa aqui de União da Vitória, professora Daniele Klock. E hoje a gente vai falar um pouco, o que é casa familiar rural. E para dar esse início, então, a gente vai trazer um breve histórico sobre a história das casas familiares. Então, a pedagogia da alternância, ela surgiu lá na França, onde as famílias começaram a se preocupar com a educação desses jovens, pois o trabalho que era o que eles aprendiam nas escolas regulares, muitas vezes não ia ter aplicabilidade nas suas propriedades. Então aí começou a surgir essa preocupação de como fazer esse jovem permanecer na propriedade, no meio rural, mas que esse jovem ele permanecesse mais qualificado. Então aí surgiu essa preocupação e um padre lá na França, ele abraçou essa causa e a partir daí surgiu as casas familiares, que é a qual trabalha a pedagogia da alternância. Como é a pedagogia da alternância? Então o jovem ele permanece uma semana na casa familiar, na escola, e uma semana ele permanece na sua propriedade, aplicando os conhecimentos técnicos que aqui dentro ele obteve. Então durante essa semana, onde esse jovem ele está dentro da casa familiar, ele tem as disciplinas da Base Nacional Comum, aí o português, matemática, as disciplinas da base, porém, para auxiliar esse jovem, para aumentar esse conhecimento, ele também tem disciplinas técnicas. Hoje a Casa Familiar Rural ela conta com 2 engenheiras agrônomas e uma médica veterinária, então as quais ministram essas aulas voltadas à parte técnica. São aulas de solos, horticultura, produção animal, produção vegetal, infraestrutura, administração rural. Então, todas essas disciplinas, elas trabalham esse jovem, eles complementam todas as disciplinas, lembrando que todas as disciplinas, tanto as da base quanto as disciplinas técnicas, elas possuem um trabalho conjunto. Esse jovem, ele vai estudar dentro de uma casa familiar, então ele vai estar cursando as disciplinas da base, porém, dentro das disciplinas técnicas, ele vai estar aperfeiçoando esse seu conhecimento para permanecer no campo. É claro, também muito importante ressaltar que dentro da casa familiar, especificamente na Casa Familiar da União da Vitória, a gente trabalha com muitas parcerias. A gente busca parceiros de todos, das mais diversas instituições. Para quê? Para que esse jovem ele conheça as mais diversas opções, ou seja, de cultivo, ou seja, de produção, ou seja, a forma de subsistência, de sobrevivência, formas de produção e de diversificação da sua propriedade. A gente sabe que uma propriedade rural, se ela não for diversificada, ela corre riscos
né, aí de não conseguir se manter, né? A gente tem vários problemas que acontecem aí, um fator muito importante, né, a ser ressaltado, a gente trabalha a céu aberto, né? Então ela trabalha a campo, então se a propriedade não tiver, por exemplo, uma diversificação, ela acaba correndo risco às vezes de não conseguir manter a sua produção. Então essas são as formas que a gente procura buscar dentro da casa familiar, que o jovem ele consiga abrir esse leque de informações. A gente sabe que hoje, mais do que nunca, o meio rural é uma fábrica de tecnologias, né? E falando em tecnologia, a gente não cita só aí grandes máquinas aí, mas tudo hoje, desde uma semente, se ela não for trabalhada, uma semente com tecnologia e a implantação dessa semente dentro da tecnologia, a gente sabe que não se produz, né? Então tudo isso a gente procura mostrar para esse jovem, para que esse jovem ele entenda a importância dessa diversificação e a importância dessa qualificação e, claro, da permanência dele no campo. Então agora eu convido vocês a acompanhar, a fazer um pequeno tour pela Casa Familiar Rural, para que vocês conheçam um pouquinho da a estrutura física da escola, né? A gente tem a parte de dormitórios, a parte de refeitório. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, e assim, as famílias que tiverem interesse, o jovem que tiver interesse, ele nos procura através da página, né, através do número da escola, ele nos procure, pode vir conhecer, fazer visitas e conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Lembrando que os alunos que ingressam na Casa Familiar Rural são alunos que entram no ensino médio, ou seja, o curso da Casa Familiar Rural ele é um curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Ou seja, o aluno concluiu o 9º ano, ele vai estar ingressando na Casa Familiar para cursar o ensino médio integrado ao técnico em agropecuária. Claro, a gente está no período de pandemia, então por isso os nossos dormitórios estão todos vazios, né? Mas assim, são todos dormitórios com beliche, com uma estrutura muito boa, né? Uma estrutura bem aconchegante. Possui banheiro, né? Todos os dormitórios eles são com suítes, né? Então os jovens entram e eles moram nos quartos, né? Vamos dizer assim, é o local onde esses jovens eles guardam as suas coisas para que na semana que eles estão aqui eles possam se sentir em casa, se sentir à vontade, né? É um ambiente aconchegante, é como se fosse a casa deles. Né? Então aqui é todo o corredor dos dormitórios. Então é um corredor de dormitórios, né? Então como é separado? Porque tem meninos e meninas, né? Então a ala das meninas elas ficam próximas do quarto do monitor. Então a casa familiar ela possui uma estrutura com muita segurança. Tanto é que pode ser observado, né, aí depois, que ela possui todo um monitoramento de câmeras, né, com alarme e tudo. Então, a partir do momento que o jovem ele adentra no seu quarto para repouso, se acontecer algum imprevisto que esse jovem necessite sair do quarto, ele vai abrir a porta e sair. A partir do momento que ele sair, vai acionar o alarme, né? Vai ser disparado o alarme e o monitor vai levantar para ver o que está acontecendo. Então existe essa junção de meninos e meninas, porém, né, todos separados com total segurança, né? Todo monitorado por câmeras, para, claro, ter mais segurança para os jovens e garantir às famílias que esse jovem ele está sendo bem cuidado, que ele está seguro, né? A gente pode observar aqui a parte do refeitório, onde os jovens, né, fazem todas as suas refeições, desde o café da manhã, os lanches, o almoço, a janta. Claro, também acontecem reuniões, acontecem, né, palestras,
é um ambiente bem aconchegante, ventilado, onde os jovens permanecem grande parte do seu tempo. Aí a gente tem a cozinha, que também é um ambiente bem espaçoso, um ambiente bem aconchegante, né, onde somente o monitor ou o cozinheiro, ele prepara o alimento, né? Os jovens, eles não trabalham nessa preparação. Claro que após as refeições, existem dentro das normas da casa a questão de auxílio nas atividades, como lavar louça, ajudar na limpeza. Então isso é feito também pelos jovens, mas a parte de manipulação de alimentos, ele é feito basicamente, né, ou só pela pessoa que compete, que é o cozinheiro ali. Então aqui pode ser observado, aqui é o salão de reuniões, né, a sala de jogos de reuniões, e também a sala onde tem todos os armários, onde os jovens, na semana que eles vão para sua propriedade, eles podem deixar as suas coisas, né, pertences aí que eles não irão utilizar lá na sua casa, eles podem deixar armazenados aqui, né? Então são todos os armários com chaves individuais, onde o jovem tem acesso a uma chave, né, que fica armazenada por uma pessoa responsável dentro da casa, né? Então eles são armários seguros, onde esse jovem, ele, para não ficar carregando cobertas, por exemplo, né, aí botinas, essas coisas, ele acaba deixando aqui como uma forma de depósito, um guarda-roupa dele, aí, um armazenamento dele. Então fica aí guardadinho. Na próxima semana, quando ele vem, ele pega novamente. Lembrando que o quarto, ele tem que ficar desocupado, né? Porque esse jovem que vai para sua residência, quando ele vai, a outra turma vem. Normalmente, as turmas alternadas fica sozinha aqui na escola, a turma do primeiro ano, por se tratar de adaptação, né, de um período aí de adaptação, porque sai bastante da rotina de uma escola regular, né, porque os alunos, eles permanecem, eles moram na escola, e isso para esses jovens, né, a gente que tem aí um trabalho mais longo dentro da casa familiar, a gente percebe que um dos pontos que muda bastante na vida do jovem é a permanência, né? Esse grupo diferente que ele acaba, né, que ele vai ter que se adaptar, né? Os quartos, como foram vistos ali, são quartos com, né, até 3 beliches, então muitas vezes o jovem, ele não era habituado a dividir o quarto com mais pessoas, aqui ele passa a ter esse hábito, né, ou a ter essa necessidade de divisão, né? Então, por isso que quando esse jovem vai para a sua casa, o quarto, ele tem que ficar pronto para receber a outra turma, né? Se tratando aí, quando está o primeiro ano, o segundo e o terceiro está em alternância. Quando o segundo e o terceiro estão na casa familiar estudando, o primeiro ano está lá na sua propriedade realizando as atividades. Então pode ser vista aqui a estrutura da cozinha, né? Ela é uma cozinha bem equipada, uma cozinha bem estruturada, né? Onde são realizadas as refeições dos jovens e também aulas práticas, né? Porque como a gente citou ali, as turmas, elas têm aulas práticas de disciplinas específicas. Uma delas é a questão da agroindústria, onde o jovem, ele acaba aprendendo a manipular alimentos, a fazer conservas, a fazer geleias, a agregar valor a produtos que são produzidos lá na propriedade. E as demais estruturas da casa familiar é como de outras escolas, né? De uma escola regular. Ela possui salas de aula, possui banheiros coletivos, possui a estrutura de biblioteca, um pequeno laboratório de informática, onde os alunos têm acesso para fazer as suas atividades, para fazer as suas aulas. Lembrando que na semana que a turma que está em alternância vai para as suas propriedades, esses alunos levam alguns trabalhos, algumas atividades para serem realizadas. Sejam essas atividades práticas, que às vezes eles realizam essas práticas, como por exemplo uma composteira. Trabalhou-se a compostagem aqui na semana de aula, né? Esse aluno, esse jovem, ele vai realizar uma composteira lá na sua propriedade
e tem como atividade realizar essa composteira e encaminhar fotos, por exemplo, para o professor ou apresentar para a turma como foi a realização da sua atividade. Então, falando, retomando aí as disciplinas técnicas, elas são todas a base, são todas incrementadas ou todas trabalhadas a parte prática junta. Então, por se tratar de um curso técnico, os professores eles trabalham as disciplinas, a parte teórica em sala de aula, ou ainda, essas aulas práticas, elas são realizadas através de visitas. Eu citava anteriormente a questão de parceiros, Então, nós possuímos a parceria com várias empresas, entidades, várias pessoas físicas, jurídicas, várias propriedades, onde a gente trabalha essa questão de parceria por conta das práticas. Porque o professor está trabalhando, por exemplo, a questão do gado leiteiro. Então, as aulas práticas, são aulas e visitas, elas são realizadas em propriedades próximas à escola, ou ainda em municípios, em comunidades vizinhas, ou conforme as necessidades, se for o caso, até em estados, fora aí do nosso estado. Então, ela trabalha essa questão da prática muito a fundo, porque o jovem ele precisa ter essa questão da prática junto. Ele trabalha a teoria e ele precisa também da prática junto. Então, se você ficou interessado em conhecer melhor o nosso trabalho, em conhecer como é o trabalho da Casa Familiar, o que é realizado na Casa Familiar, visite a página da escola, conheça um pouquinho das atividades que são realizadas e agende uma visita, venha nos conhecer, marque um horário. A gente está localizado no distrito de São Domingos, em União da Vitória, na Avenida Sebastião Miller. Visite a nossa página, marque o seu horário e venha nos conhecer. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.